Alô, seguidores da RDK, estamos nos nossos estúdios aqui do Estúdio I, para a primeira entrevista da história de vida nesse estúdio, o senhor Genor Pazetti, isto? Perfeito. Pazetti. Acertei o nome do italiano, né? Geralmente se chama Genor Pazetti, não? Pazetti, Pazetti, né? Pazetti, Pacetti. Pazetti. Mas é Pazetti. Correto é Genor Pazetti. Genor, tem 66 anos, né? Exatamente, bem vividos. Coisa boa. Tu nasceste onde? Eu nasci em Antagorda, melhor, no interior de Antagorda, linha Pedro Álvares Cabral, mais conhecido por Burro Feio. Se nós falarmos linha Pedro Álvares Cabral, poucos irão saber onde fica. Falarmos Burro Feio, no interior de Antagorda, um ótimo lugar, maravilhoso, uma vila esplendorosa para se viver no interior de Antagorda. Burro Feio, tem ideia por que isso, não? Antigamente, os meus pais falaram que lá, um campo muito bonito, umas terras bonitas, em costas, lógico, morreu um burro. Até falam que seriam uns parentes nossos, Corbelires, coisa parecida, que seriam da minha família. E aí esse burro feio, né, se apelidou-se lá por Burro Feio. A história que me passaram. Mas isso é bem antigamente. Certo. Teus pais também eram de lá, não? Nascidos lá, papai, mamãe, família Pazetti de casa, papai, Corbellini, mamãe, e oriundos daquela época. Tu tem parentes lá ainda? Continuo tendo parentes lá, sim, dos dois lados. Dos dois lados? Dos dois lados. Tu visita eles ainda? Periodicamente, sim. Como os familiares natos mesmo, papai e mamãe, já faleceram, mamãe 17 anos, papai 41 anos já de falecimento, mas ficaram lá os tios até pouco tempo atrás, mas tem primos e vamos lá, reunimos a família agora em outubro do ano passado, vou casar uma das minhas filhas agora em julho, da igreja onde é que fomos batizados, fomos íamos aos terços, íamos às missas, vou casar minha filha lá em linha Pedro Álvares Cabral, Burro Feio. Burro Feio, que perfeito. Beleza, que beleza. Como é que era ser criança lá, lembra-se? Assim, ó, tudo chão batido, não tínhamos nada. Geladeira foi um dos meus irmãos que deram para o meu pai de presente, eu já era bem crescido. Papai tinha um radinho velho que encostava a cabeceira na parede para ouvir Tonico e Tinoco, Cascatinha Indiana, Rádio Tupi, na época, televisão nem pensar, né? E era escola, trabalhar na roça, nem lembro, porque eu era muito pequeno, eu já saí de casa com 11 anos de idade, daquele interior. E que escola tinha lá? A escola... Tem? Não, ainda tem. Muito boazinha a escola, até hoje, passou por 2 ou 3 reformas. Na minha época era primeiro, segundo, terceiro ano, tudo na mesma sala de aula, com a mesma professora. Tá? Sei que tinha 2 professoras, eram 2 salas de aula, tinha 2, 3 turminhas em cada sala de aula. Tá? E foi maravilhoso, o primeiro grau eu fiz lá, depois saí com 11 anos de idade, fazendo o segundo grau em Tapera. Mas até então, era lá no interior, foi uma época espetacular. O que tu lembras desse teu tempo lá, até os 11 anos? Olha, como é que eu te digo? Aí que surgiram os primeiros fornos de fumo, os primeiros, tipo assim, chiqueiros de porcos. Meu pai era pobre, não tínhamos terras, então os mais poderosos, primeiros fornos de fumos, à noite se ia ajudar lá a amarrar o fumo, fazer o serrão, tinha que cuidar, tinha que ter uma pessoa 24 horas cuidando as fornalhas. Então eu passei uma infância maravilhosa lá no interior até os 11 anos de idade. As minhas férias de aulas eram 20 e 30 dias lá na casa dos papais. Então foi um espetáculo. E o que tinha, vocês, quando criança, além disso aí que tu nos contou, o que tinha para brincar? Na realidade, lá no interior era brincar assim, ó, bolita de gude, se jogava o 9 na brincadeira em troco de carta,
carteiras de cigarros, se colecionava, jogava-se lá com sola, borrachão, sola de sapato, atirar, o futebol, não tinha outras alternativas. Como é que era a sola de sapato? Jogava. Tiravam a sola? Não, jogava a sola de sapato no chão, assim, para tirar tipo bolita de gude. Eu jogava as carteiras de cigarro dobrada e a sola de sapato. Jogar bocha. Mas nós jogávamos as carteiras de cigarro lá no chão e depois a sola do sapato jogava para quem tirava mais carteiras, acertar bochinho, acertar bocha. Eram joguinhos que nós tínhamos naquela época. Coisa de criança lá no interior. Não tínhamos outra coisa para fazer, gente. Sabe? E tinha muita criança? Naquela época tinha. Era uma vila bem próspera. Na minha época lá tinha uma indústria de bebidas, tinha um barbacoa com erva mate muito produtiva, uma queijeira estava se exterminando, que parou, uma madeireira próspera, uma cooperativa, que era a cooperativa de suinicultores de Encantado, que hoje continua a Dália, mas lá o posto avançado de lá também fechou. Enfim, era uma vila próspera para a época. Fazem 55, 56 anos que eu saí de lá. E aí, com o tempo, a juventude foi saindo. A vila continua maravilhosa, mas diminuiu de tamanho. Diminuiu de tamanho e quantidade de pessoas. E a quantidade de pessoas, obviamente, também. E o que vocês... Vocês brincavam, meninas e meninos, juntos? Juntos. Não tinha muita distinção naquela época, não havia maldades tantas quanto hoje. Então, vamos lá que o Papai Noel existiu até os 8, 9 anos de idade. As coisas que as crianças sabem hoje com 4, 5, 6, com os telefones, a televisão e essas que se descobrem muito cedo, não se descobria com menos de 8, 9, 10 anos de idade, não. E só tinha de origem italianos lá? Na nossa região, sim. Era difícil entrar outras raças lá. Digo a você que na minha localidade tinha uma família que era alemã, que parece que foi o senhor Klauck, que ainda vivem lá os descendentes, né? Que foi um senhor que entrou pela cooperativa, o seu falecido Daniel Klauck, e tinha uma família de escuros, pardos, né? Morenos, pretos, no caso, que também residiram lá, mas não sei oriundos da onde. Não. Mas a maioria era de italianos. Só italianos. E a tua família italiana, ela sabia a origem, quem é que veio, avô, bisavô, tataravô, sabe? Sim, eles sabiam. Eu não me aprofundei muito, porque não, eu acredito que na época de eu aprender esses detalhes, eu saí de casa. Mas mamãe era de uma região de Cremona, papai Veneza, segundo consta, acho que papai veio, o vô Antônio veio meio que criança no navio, junto com o bisavô. Foi uma família grande, ele teve duas esposas, mamãe também teve uma família grande do lado do vô dela, do pai dela, mas eles sabiam sim das regiões. Eu não me aprofundei. Meus irmãos sabem tudo. Quantos irmãos? 5 eu tenho. 5 irmãos. 4 mais velhos que eu. Um homem, uma mulher, mais 2 homens, e eu sou meio temporãozinho. Tu é o último? Eu sou o último, já tenho 66 anos de idade e sou 7 anos mais novo que o último. Tenho um irmão de 82 anos de idade, uma irmã que fez 80 esses dias, um 76, um 73 e eu 66. E tu é o bebê da casa? Bebê da casa. E qual é o nome deles? Eu tenho o Gelson, a Zelima, o Jairo, o Jair e eu, Genor. Vamos lá agora, o que o papai falava? 5 filhos com as mesmas iniciais. Dicção de italiano: o Gelson, a Zelima, o Jairo, o Jair e o Genor. Papai faleceu há 40 anos atrás, achando que todos os filhos dele tinham as mesmas iniciais. E o escrivão fez correto. 2 com G, 2 com J e uma menina com Z. E para ele era tudo... Todos eram Gelson, Gelima, Jairo, Jair, Genor.
Querido. Papai achava que todos eles tinham a mesma inicial. O que tu lembra deles, assim, de bacana? Ai, papai foi uma pessoa... Claro, quando ele faleceu eu tinha 27 para 28 anos de idade, mas saí muito jovem, eu ia todas as férias para casa, mas o papai foi uma pessoa assim... Ele era o palhaço da vez da vila. Com 66 anos de idade, naquela época, era idoso, era velho. Eu hoje tenho 66 anos de idade, não vejo nada de dificuldade de pessoa velha, mas naquela época era um idoso. Ele né? faleceu aos 66? Faleceu com 66 anos de idade. Mas ele era brincalhão, ele era Italiano nato. naquela época, ele era um velho avançadíssimo. Que bacana. Participava em todas as... tinha a parte da igreja, tinha a parte do clube da sociedade e tal. Ele estava sempre participativo em todos os grupos de cantorias. Ele era músico, ele era... Enfim, total participação, ativo em tudo. Que bacana. E a tua mãe acompanhando? A mamãe acompanhou ele demais e depois ficou mais 29 anos viúva, sozinha, lá no interior. Não quis arrumar outro. Abrimos a guarda para ela, ela não quis. Ela, não, eu vivi bem quase 50 anos com o velho, agora ela não sabia quanto ela ia viver. Certo. Ela tinha 62, ela podia morrer logo em seguida, mas ela viveu até os 89. Que coisa linda. Né? Que coisa linda. Então, E a alimentação, o que tu gostava que a tua mãe fazia? nossa senhora, a mamãe daí era um terror, né? Aí eu saí depois de casa, e quando voltava para casa era aquela frigideira cheia era carne de porco, era carne de frango, com as batatas fritas juntos, que até hoje minhas filhas me cobram a comida da avó, porque depois ela foi passando, além dos filhos, veio os netos, né? Polenta era infalível, não podia faltar polenta nenhuma vez que você chegasse na casa da nona, radite com cebola, enfim, era a comida da nona. E doces, o que ela fazia para vocês? Doces, a cueca virada, o grostoli, Vocês chamam de... e o biscoito, que seria aquele biscoito de Natal, o biscoito de Páscoa, mas a cueca virada, o grostoli não podia faltar. Ela fazia o seco, que podia fazer uma panelada e aguentava lá 15, 20 dias na panela. Né? Isso nunca faltava. Que coisa boa. Que bacana. Na casa da mamãe. Que bacana. E a vila bem próspera, né, naquele tempo. Né? A vila naquele tempo assim, então era muito próspera, porém, como falei, as terras eram dobradas, papai tinha pouco. Dobrado quer dizer como... Recostas, morros, pedras e tal, e era tudo a boi arado. Plantava-se o quê? Tudo tinha que ter sustento de tudo. Vocês... O soja mesmo veio naquelas épocas, eu saí de casa em 69, o soja veio aí naqueles anos, né, no meio de 65, 70, eu lembro que eu fui para Tapera em 69, fim de 69, início de 70, que prosperou o soja naquela norte do estado. Aí vocês não plantavam isso lá? Não, papai já plantava alguma coisa, mas era milho, trigo, feijão, a batata. Eu sei que no porão da casa do papai tinha a tulha, porque tinha que guardar o produto para nós mantermos durante o ano. Batia no manguá, né? Tinha aquele tufãozinho para limpar, tinha um moinho na vila, ia para o moinho com meia quarta de milho, uma lata, em cima no carrinho de mão, cariola, em italiano. Né? E vinho tinha também? O vinho papai produzia pouco, mas tinha vinho também. Mas daí quando o papai não produzia o suficiente, aí tinha todos os colonos vizinhos com produção maior. Aí sim, aí vinho. Vocês trocavam? Exatamente. Era troca aquele tempo. Te falei, a geladeira veio agora, depois que eu era muito adulto. O que era a troca? Todo mundo matava porco. Aí era um quarto para um, paleta para o outro, costelinha para um, para os vizinhos. Por quê? Daqui 15 dias o outro vizinho matava o porco. E vinha a retribuição. E vocês faziam essa troca bacana. Exatamente. Genor, estamos a história de vida com Genor Pazzetti. Perfeito, Pazzetti. Estou melhorando. O Genor Pazzetti, a primeira
parte terminamos, a gente já volta, que eu quero saber que em 1969 ele saiu da tão famosa... Burro Feio, linha Pedro Álvares Cabral. O nome bonito, né? Pedro Álvares Cabral. Perfeito. E acharam um burro feinho lá, né? Já voltamos. Até mais.